Pedro B. Não sei quem é. Mas sou eu. Estou com uma segunda ligação aqui para fins de... Pedro Bittenberg. Está duplamente. Não é, Pedro? Isso é para dar quórum. Você dá para dar quórum virtual aqui. Eu estou à disposição de vocês. Quando quiser, Pedro. Bom, estou vendo aqui. Por mim, Fernanda, se eu vou pedir a permissão dos colegas presentes para nós, para fins de registro, agenda e anotação, que nós possamos gravar a reunião. Existe da parte dos senhores algum impedimento, algum empecilho? Então, peço a Fernanda, se possível, puder ativar a gravação para nós. Certo. E de imediato, então, damos início à nossa reunião desta tarde. Meu nome, como diz aqui na própria identificação, é Pedro Luiz Bittenbender. Sou um dos indicados pelo Fórum dos Coredes do Rio Grande do Sul para integrar a coordenação de um dos GEADs, dos grupos executivos, dentro do programa Pacto RS 2025, coordenado pelo Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. Momento que saúdo a todos, conforme nosso combinado que estaria fazendo a mediação da nossa reunião aqui. Desejo inicialmente as boas-vindas a todos e, se permitirem, talvez façamos uma breve autoapresentação, o nome e a entidade a qual representamos, para qualificar a nossa produção, nosso trabalho coletivo aqui. Fraternamente, alguns reencontramos aqui e outros nos avistamos aqui, talvez pela primeira vez, pelo menos neste espaço deste grupo de trabalho. Tendo minha vinculação, além de indicado pelo Fórum dos Coredes, dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, meu vínculo permanente também à Universidade Unijuí, no programa de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional. Então, objetivamente é isso. Se permitir, nessa sequência, Ronaldo Zulk, a sua apresentação agora, depois da saudação da acolhida, podemos fazer? Ronaldo, boa tarde. Eu vou colocar aqui rápido. Então, ex-deputado Ronaldo Zulk, atualmente coordenador do Fórum Democrático, atendendo o convite do presidente Pepe Vargas para essa importante tarefa de realizar um debate sobre este tema tão oportuno e necessário. Pacto RS 25, o crescimento sustentável é agora. Esta é a minha sucinta apresentação. Muito bem. Obrigado, Ronaldo. Convido Fernanda Costa Corezola. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, eu sou socióloga, também trabalhei com políticas públicas há 33 anos, sou servidora do Estado e estou cedida aqui para colaborar nessa tarefa aí de organização do Fórum Democrático. Fantástico, muito obrigado, bem-vinda. Paulo Menzel, eu vou pela sequência conforme a minha galeria aqui. Satisfação em reencontrá-lo nesse espaço, Paulo. Bem-vindo, boa tarde. Igualmente, uma honra estar aqui. Minha qualificação maior é ser assistente do Pedro Bittenberg, um santarrosense, o que também nos qualifica, né? Mas é uma honra estar aqui, colaborar e ajudar o nosso Rio Grande a ser melhor. Uma saudação a todos e que Deus nos dê sabedoria aí nos trabalhos. Muito bem, obrigado, Paulo. Marlene Santos, seja bem-vinda, boa tarde. Na sua grafia já identifica a UERGS nossa aí, mas bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, então, eu sou a professora Marlene, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, represento aqui, então, a universidade, também fui indicada pelo reitor Leonardo, né, que participa também do Fórum dos Coredes, e minha formação eu sou engenheira química, com mestrado em engenharia química, e trabalhei 10 anos direto em indústrias metalmecânicas, indústrias de ônibus, né, então estou integrada nessa parte mais industrial, então por isso eu resolvi participar desse, né, me coloquei à disposição para participar desse GED. Muito bem, bem-vinda, assim.
Na sequência, na minha galeria, Milton, da Federação dos Metalúrgicos. Boa tarde, bem-vindo, Milton. Boa tarde, muito obrigado a todos e todas aí. Federação dos Metalúrgicos e Macro Setor Indústria CUT. Satisfação, seja bem-vindo. Na minha sequência, na galeria agora, está José Miguel Preto. Boa tarde, Preto. Bem-vindo. Abrindo o microfone. Seu microfone está baixinho. Conseguiu ouvir? Não. Não dá para ouvir ainda. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ele é estagiário, ele não pode conectar o microfone aqui, mas só tem que ligar aqui da boneca. Só para vocês terem uma ideia, tendo do microfonia, porque eu estou na mesma sala do Ronaldo, eu estou há uma semana integrando a equipe do Fórum Democrático. Tá? Satisfação. Então, muito bem. Enquanto um fala, o outro tem que deixar o microfone fechado, então, como Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em desenvolvimento rural e doutorado em políticas sociais. Tá? E estou aí para ajudar a finalizar o processo, vamos dizer, daqui até o final do processo. Muito bem. Bem-vindo, Preto, e alegria ter o nosso convívio. Na nossa sequência agora, aqui na minha galeria, está Matheus Froza. Seja bem-vindo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Matheus Froza, eu estou indicado sou professor, sou economista de formação, com mestrado e com doutorado, e represento a Universidade Franciscana de Santa Maria. Satisfação. E comigo na galeria agora, acho que está na sequência o último, Tarson Nunes. Boa tarde. Seu microfone. Isso. Boa tarde, meu nome é Tarson Nunes, eu sou cientista político, sou assessor aqui da presidência e colaboro na equipe de coordenação do Fórum Democrático. Satisfação. Muito bem, acho que todos se autoapresentaram, muito bem-vindos. E convido o Ronaldo Zucchi, diretor do Fórum Democrático, para a sua saudação, então, formal aqui em nome do Fórum. Esta é a primeira reunião deste grupo executivo, deste eixo temático, e para a sua saudação e introdução para a nossa reunião aqui, Ronaldo. Ele passa a palavra, mas antes de passar, destacar que a nossa sequência de trabalhos aqui prevê, para conhecimento de todos, uma rápida apresentação, que já fizemos, uma saudação do nosso diretor-geral, e posteriormente, na sequência, aí uma contextualização do que foi trabalhado pelo Fórum com as regiões até o momento, e na sequência depois percepções deste coletivo sobre a sua visão para a nossa temática de indústria, comércio e serviços, e alguns encaminhamentos seguintes aí inerentes ao trabalho desse grupo temático. O que eu gostaria, antes de passar, Ronaldo, se possível, convidar se tem algum voluntário que se dispõe aí para fazer um pouco o registro da memória escrita da nossa reunião, para que depois possamos manter anexado aí na sequência dos trabalhos do nosso grupo temático. Alguém se disponibiliza em fazer as anotações e registros da nossa reunião? Ninguém quiser, acho que tem que... Algum voluntário ou voluntária? Nenhuma manifestação, ou seja, teve tantas manifestações que todos o poderiam ser. Vou consultar afirmativamente a Fernanda, se hoje, excepcionalmente, Sim. Nosso apoio à toca aí, faça os registros. Momento em que justifico também a ausência do vice-coordenador desse grupo temático, que está em uma atividade fora do Brasil, integrando, inclusive, um projeto do Rio Grande do Sul com a Argentina, especialmente as províncias de Misiones e Corrientes, que é o seu Wandersan, que representa também o Coreia do Noroeste colonial, mas que depois estará se aclimatando aí com os encaminhamentos, uma reunião que teremos nos próximos dias. Então, Ronaldo Zucchi, boa tarde, bem-vindo, e obrigado, Fernanda, pelo apoio. Ronaldo. Então, primeiro eu queria, ao saudar todos,
dizer da nossa alegria, nosso contentamento em ter a parceria de todos vocês nos auxiliando nesse importante trabalho que estamos a desenvolver. Tem sido muito importante para nós as parcerias que a Assembleia Legislativa tem conseguido fazer, seja com as universidades, através do Comung, universidades comunitárias, seja as universidades públicas, através do FORIPES, seja através da parceria com os conselhos regionais de desenvolvimento, os CORES. Sem a participação de todos vocês, não seria possível fazermos esse trabalho com a pretensão que temos, né? A ideia é, até o final do ano, fazermos uma ampla discussão com a sociedade gaúcha, através desse tema definido pelo presidente Pepe Vargas, que é o Pacto RS 25, o crescimento sustentável é agora. Muito bem, me permitam, eu vou roubar um pouquinho do tempo de vocês, mas até porque temos informações um pouco diferentes desse processo como um todo, fazer uma rápida apresentação de como é que nós pensamos o processo, né? Ele está pensado e estruturado conforme está na tela aí, não sei se vocês estão visualizando, com grandes debates que estamos realizando aqui em Porto Alegre. Já fizemos 2, o primeiro com a Luísa Mercadante, o segundo com Mia Couto, e agora estamos para realizar os próximos 3 grandes debates. O primeiro desenvolveu um pouco a discussão sobre os financiamentos da transição ecológica. O segundo desenvolveu o tema da cultura e a crise climática, mudanças climáticas. O terceiro, que pretendemos realizar agora no próximo dia 18 de 8, com a temática da sustentabilidade da indústria, comércio e serviço, trabalho para o qual está sendo constituído esse grupo de acompanhamento, coordenado pelo professor Pedro, indicado pelos CORES, que vai sistematizar todas as discussões que vamos realizar. Esse debate, então, está confirmado, com a presença do secretário nacional do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Wallace, que vai estar nos apresentando a temática do Nova Indústria Brasil, e contaremos, esperamos contar com a presença da representação da Fiergs, da CUT e do professor Junico Antunes para desenvolver os comentários a respeito da apresentação que o professor Wallace, secretário nacional, vai nos fazer sobre a temática do Nova Indústria Brasil. Além desses grandes debates em Porto Alegre, nós estamos organizando os debates regionais, né? Já fizemos 4 e vamos agora para os últimos 5. Serão 9 debates regionais durante todo o processo. Já estivemos em Rio Grande, já estivemos em Bagé, já estivemos em Rio Grande, Bagé, Santa Rosa e São Leopoldo, pegando aí as respectivas regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Os próximos serão, então, agora, dia 11 em Santa Maria, depois dia 15 ainda de agosto em Caxias do Sul, posteriormente dia 1º de setembro em Passo Fundo, depois dia 8 de setembro em Lajeado e dia 15 de setembro em Osório, permeados pelo 4º e 5º debate. O 4º debate, grande debate, será sobre sustentabilidade na agricultura, no dia 25 de agosto, conforme está na tela aí, essa telinha agora já está atualizada, que também realizaremos aqui em Porto Alegre. E o outro grande debate, no dia 12 de setembro, sobre desigualdades regionais e sociais. Muito bem. Esta é a nossa programação de atividades presenciais. A par disso, já está no ar desde o dia 7, do dia 10 de 7, a nossa plataforma digital, onde nós teremos de julho a setembro a possibilidade de apresentação de propostas. Já temos várias. Pode mudar o painel aí. Isso, Fernanda.
Já temos aí constituído, a plataforma já está rodando, já estão sendo inscritas as propostas dos seminários regionais que já foram realizados e também de cidadãos que estão inscrevendo suas propostas. De julho a setembro, nós teremos um período em que a sociedade vai poder apoiar essas propostas. Depois, nós vamos fazer a sistematização e análise das propostas mais apoiadas. Essa sistematização será feita pelos GEADs e a nossa equipe técnica. E lá em outubro, encaminharemos, então, a votação sobre as principais propostas apoiadas pela sociedade civil. E, em novembro, faremos a sistematização das propostas aprovadas e um grande seminário. Volta àquela tela inicial, Fernanda, da linha do tempo, onde nós teremos a outra. Nós teremos ali o nosso seminário estadual no dia 8 de dezembro, onde neste seminário a gente quer contar com representação de todas as regiões do estado e já com resultado da votação feita pela plataforma digital. Aí este seminário, então, vai ser o ponto máximo assim, das nossas atividades, onde vamos estar preparando o documento final para apresentar ao presidente Pepe Vargas como resultado de todo esse nosso trabalho. Importante sublinhar que nesse processo todo de discussão, seja presencial, seja digital, através da participação dos cidadãos na plataforma digital, o papel dos GEADs será de fundamental importância, né? Recolhendo todas as contribuições, sistematizando e preparando as propostas para serem incluídas na plataforma e também já encaminhando os relatórios parciais de cada um dos temas que nós definimos, né? São 4 temas, sempre é bom lembrar: transição ecológica, primeiro tema; sustentabilidade da indústria, no comércio e nos serviços, segundo tema; sustentabilidade na agricultura e na pecuária, terceiro tema; e desigualdades regionais e sociais, no 4º tema. Então, a partir dessa síntese que os GEADs vão desenvolver, e também através de um importante documento que será elaborado pelo professor Carlos Henrique Horn, com o apoio do também professor José Miguel Preto, estaremos em condições de certamente chegar lá em outubro, no nosso seminário estadual, com um bom documento que proponha diretrizes para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero aqui sublinhar a importância do papel que vocês podem cumprir nos auxiliando nesse processo de sistematização, mas não só no processo de sistematização, mas também na possibilidade de potencializar essa plataforma, que é uma ferramenta pioneira, nunca foi utilizada por nenhuma assembleia do país, e que nós conseguimos constituir essa plataforma através de um importante apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República e da nossa equipe aqui de assessoria, Fernando, Tarson, e também da nossa equipe do Departamento de Informática da Assembleia Legislativa. Com esta ferramenta, nós queremos ampliar muito a participação da cidadania gaúcha no nosso processo de discussão. Para isso, será necessário que todos os grupos de apoio dominem bem essa plataforma e possam, digamos assim, capilarizar ela, fazer com que ela seja conhecida e acessada pelo maior número possível de pessoas. Eu acho que era essa a nossa apresentação inicial, agradecendo mais uma vez a participação e colaboração de todos vocês. Muito bem. Obrigado, diretor Ronaldo. Ronaldo fez referência à plataforma e, considerando que temos diferentes níveis de acompanhamento, esta plataforma foi lançada há poucos dias, eu gostaria de convidar, se for possível, a Fernanda ou o Tarson, um dos dois, para, num teaser aí rápido, nos apresentar a própria operacionalidade desta plataforma, porque senão a gente fala de plataforma, como é que ela está estruturada e operacionalizada?
Eu tenho acessado, sim, ela como cidadão, mas acho que é importante termos aí essa leitura para que todos tenhamos um entendimento comum da operacionalidade da plataforma. Não sei se é Fernando ou Tarson, eu convido um dos dois aí da equipe de apoio para... Tarson, passo a palavra então, bem-vindo. Tá, obrigado, professor Pedro. A gente, antes de entrar especificamente na plataforma, só complementar o informe do Ronaldo com alguns dados que eu acho que nos dão um pouco a dimensão de como o trabalho está avançando até agora, né? Nós tivemos 2 grandes debates, 4 seminários regionais e 2 plenárias livres até esse momento. Num levantamento que a gente tem feito, assim, em termos de gestão de dados, a gente já teve 2.877 participantes presenciais, nas atividades presenciais, mas já tivemos um alcance. Se a gente for medir os vídeos que estão na plataforma, já atingiram 6.996, quase 7.000 pessoas assistiram os vídeos, e o site do Fórum Democrático, que está hospedado na página da Assembleia Legislativa, já foi acessado por 4.659 pessoas. Né? Então, nós temos nesse processo todo de discussão que foi lançado, até agora, mais ou menos umas 10, 12 mil pessoas interagiram de alguma maneira com o processo, tanto do ponto de vista presencial, quanto do ponto de vista de acessar através da internet os vários instrumentos que a gente está usando para ajudar a qualificar o processo. Né? Eu vou tentar compartilhar aqui a plataforma. Aqui. Vamos voltar lá para o começo. A ideia da plataforma é a gente complementar o processo do fórum. Ele tenta combinar a participação presencial, né, que a gente valoriza muito e a gente está convencido de que tem uma qualidade diferenciada do ponto de vista que as pessoas se mobilizam, que as pessoas dialogam, as pessoas se preparam. Então, nesse sentido, a coluna vertebral do Fórum Democrático é a participação presencial, né? Tanto do ponto de vista dos grandes debates que estão para acontecer, o Ronaldo já deu um panorama disso, quanto dos seminários regionais, que ainda nos restam mais 4 regiões funcionais que vão ter os seus seminários ainda nesse próximo período, quanto das plenárias livres, que são um instrumento que a gente criou para dar vazão às iniciativas que venham de baixo, que venham da sociedade. Até agora a gente teve uma primeira plenária livre que foi puxada pelo movimento ambientalista aqui de Porto Alegre, que discutiu a questão da transição energética, da transição ecológica. Tivemos uma segunda plenária ligada ao movimento negro, dentro de uma atividade do mês das pretas, que foi aqui na Assembleia, que discutiu a questão étnico-racial e a relação disso com a sustentabilidade. Então, as plenárias livres são um instrumento para que os grupos da sociedade civil também tenham possibilidade de, para além dos seminários regionais e dos grandes debates, se engajar na discussão e poder participar e apresentar propostas que venham da sociedade civil. Mas tendo em conta de que cada vez mais a nossa vida social ela é mediada e que a gente tem essa possibilidade de usar os instrumentos da tecnologia da informação para poder ampliar a participação, a nossa ideia então foi de utilizar essa parceria com a Secretaria-Geral do Governo Federal, Secretaria-Geral de Governo, que tem uma Secretaria de Participação e tem uma Diretoria de Participação Digital, que hoje trabalha com um dos instrumentos mais avançados que tem em termos de permitir a participação das pessoas, de qualquer cidadão, através da internet nos processos políticos. Então, de maneira complementar aos debates presenciais, a gente está colocando no ar uma plataforma que tem como objetivo permitir a qualquer cidadão do Rio Grande do Sul que possa acessar através da internet uma participação. Tem que, evidentemente, isso aí depende de participar através do eGov, para que a gente possa garantir que não hajam fraudes, que haja a auditabilidade do processo, mas qualquer cidadão que tenha o eGov pode entrar e fazer propostas, e inclusive quem não tem o eGov pode acessar a plataforma.
né, e acessar os seus conteúdos. Mas para votar e apresentar propostas, a pessoa tem que entrar com o seu eGov para a gente ter garantia de que aquela proposta vem de uma pessoa real, não de um robô, não de alguém que esteja mal intencionado. Então, a plataforma, ela, como esse complemento do processo de discussão, ela tem como primeiro elemento a possibilidade de apresentar propostas e discutir propostas. Então, aqui a gente, na plataforma, na primeira página, a primeira atividade tem um videozinho que explica a plataforma e a pessoa pode acessar a parte das propostas. Ela foi lançada há um pouco menos de 10 dias atrás, mas nós já temos, aí quando a pessoa acessa na aba das propostas, pode identificar cada uma das propostas que tem. Nós já temos 29 propostas que vieram de 3 dos 4 seminários regionais que foram realizados. Temos 5 propostas que vieram das plenárias livres e temos 4 propostas de indivíduos, inclusive uma delas é a que está mais votada até agora. Então, aqui, quando a pessoa acessa a plataforma, além de poder criar a sua proposta, ela pode identificar as propostas que estão na plataforma e apoiar cada uma delas. Nesse primeiro momento, a ideia é que seja uma espécie de uma tempestade de ideias, uma espécie de jogar uma tarrafa para captar tudo que for propostas que a gente tem, e essas propostas, então, podem ser apoiadas por quem acessar a plataforma. Qualquer cidadão que acessar a plataforma pode olhar as propostas que tem e apoiar, evidentemente, só um apoio para cada proposta, mas apoiar quantas propostas tiver interesse, quantas propostas julgar interessantes, porque aí, a partir desse universo de propostas, nós vamos selecionar as 50 mais votadas de cada um dos eixos que vão para o processo de sistematização junto com as propostas que vêm dos seminários e das plenárias livres. Ainda que, como a gente valoriza mais as atividades presenciais, a gente tem esse compromisso de que todas as propostas apresentadas nos seminários vão direto para sistematização. A gente também decidiu incorporar as propostas dos seminários na plataforma para que as pessoas de uma região possam ver o que foi apresentado em outra região, para que tu possa ter maior amplitude de impacto das propostas. Então, quando tu acessa essa parte das propostas, a gente clica aqui, tem o conteúdo da proposta, a sua descrição, a sua justificativa, e a pessoa pode, inclusive, dar contribuições e fazer intervenções e dialogar com quem apresentou a proposta. Essas propostas, então, elas vão recebendo seus apoios. Essa aqui, que foi apresentada pelo pessoal do sindicato dos petroleiros, já tem 14 apoios, é a segunda proposta mais votada. E aqui, para vocês verem, quando a pessoa, então, clica para criar a sua proposta, aqui não vai dar porque eu não estou conectado pelo meu... aparece um campo para o nome da proposta, um campo para descrição e um campo para justificativa, e um campo para a pessoa poder enquadrar a sua proposta em um dos 4 eixos do processo do Pacto 2025. Mas a plataforma, ela não tem só essa dimensão deliberativa, digamos assim, participativa. Ela é um instrumento que está focado em permitir a participação de todos, mas a gente tem consciência também de que a democracia ela não se faz só a partir de uma vontade de ter propostas, mas que é importante 2 outros elementos que a gente buscou incluir na plataforma, que é um elemento informativo. Então, quando a pessoa acessa a plataforma, ela pode ter acesso a todas as notícias do que está sendo feito, como maneira de garantir uma transparência. Então, cada uma das atividades que são realizadas, ela é registrada e é colocada aqui nos noticiários, né, do lançamento da plataforma, um relato do seminário de São Leopoldo, de maneira com que as pessoas possam acompanhar o seminário. Então, essa dimensão informativa ela é importante, tanto do ponto de vista da pessoa se informar sobre o processo, aqui se explica toda a estrutura, as reuniões do fórum, colégio deliberativo, os GEADs, e também as perguntas frequentes, ou seja, a pessoa, quando entra na plataforma, ela pode se informar sobre o processo e ter uma visão completa de todo o processo, como ele está, qual os seus procedimentos, qual é o seu cronograma, tem toda uma explicação de cada um dos passos. Então, essa segunda
dimensão da plataforma, além da dimensão deliberativa, é uma dimensão informativa. Mas também, então, também tem os 4 eixos temáticos, cada um com um textinho explicativo, para que a pessoa possa se situar no contexto do debate. Cada um dos 4 eixos está bem explicado aqui. E tem um elemento que a gente considera importante, então, além do elemento participativo, deliberativo e do elemento informativo, a gente acha que o processo de discussão, um processo de discussão democrática, para ele ser qualificado, ele deve ser baseado na melhor informação possível, no melhor conteúdo possível. A ideia, então, que as pessoas possam, através da plataforma, também se informar sobre a temática da crise ambiental, da transição ecológica, como uma forma de qualificar a sua intervenção no debate. Então, todos os debates que foram realizados, os grandes debates, vão estar aqui na plataforma, registrados em vídeo, a pessoa pode acessar e através disso... Professora Márcia Barbosa. Acompanhar o que foi debatido, né? Então, a pessoa tem acesso aos conteúdos. Todos os programas, todos os seminários regionais também foram registrados e estão disponíveis na plataforma. Os programas que a TV Assembleia vem fazendo, que eles vêm fazendo quase que semanalmente, debates com especialistas, com gestores públicos ou com apresentação de casos de sucesso de empresas ou de propriedades rurais, né? Tem um programa sobre a Ecocitrus, tem programa sobre a Rede Justa Trama, tem programa sobre a CMPC, ou seja, a ideia é que a plataforma ela coloque à disposição dos cidadãos todo um cabedal de informações qualificadas sobre a questão ambiental. Tem os vídeos curtos que a gente usa para fazer divulgação nas redes sociais, e também tem um conjunto de documentos que possam ser acessados para qualificar o debate, tanto para a pessoa, quando acessa a plataforma, se informar e ter a sua opinião mais qualificada, quanto para qualificar a discussão e debate das políticas públicas. Então, na plataforma, a gente tem um conjunto que vai desde expressões da sociedade civil. Por exemplo, a Associação Rio Grandense de Imprensa fez um seminário sobre a questão do Pampa e resultou desse seminário uma carta que a gente coloca aqui disponível para as pessoas acessarem. Tem a encíclica papal Laudato Si, do Papa Francisco, que trata do tema ambiental. Tem um conjunto de documentos, tem documentos de políticas públicas, documentos sobre os ODS, o Plano Rio Grande do governo estadual, a plataforma Adapta Brasil, que é uma plataforma empresarial, tem documentos do IPCC sobre impactos das mudanças climáticas, tem o Plano Nacional de Adaptação, tem o Plano Clima, tem o Plano de Transformação Ecológica, ou seja, a plataforma ela disponibiliza, tem toda uma bibliografia. A ideia é que a plataforma ela também seja um instrumento formativo que disponibilize para os cidadãos do Rio Grande do Sul o que há de mais avançado e mais qualificado em termos de evidências científicas que ajude a qualificar o debate das políticas públicas que a gente está propondo. Então, esse é basicamente uma breve apresentação da plataforma. Não sei se estou compartilhando ainda, Tá, eu vou descompartilhar. Essa é uma breve apresentação da plataforma, e a ideia é que ela seja um instrumento para dar transparência para o processo e para contribuir, na medida do possível, para ampliar esse debate para a sociedade como um todo. Então, a ideia é que isso contribua para também engajar, quer dizer, a pessoa que vai colocar a sua proposta vai sair divulgando, vai buscar mais votos, é uma espécie de motivação e mobilizar, um instrumento de mobilização onde tanto as pessoas que apresentaram as propostas nos seminários regionais, quanto pessoas individuais que colocarem propostas, ou entidades da sociedade civil que apresentarem propostas, vão estar sendo estimuladas a amplificar o debate, ampliar o alcance do debate sobre o crescimento sustentável do Rio Grande do Sul, com esse instrumento que, na nossa opinião, vai contribuir para ampliar o alcance desse nosso debate. Nós acabamos de fechar aqui com a direção da Assembleia, com a presidência, uma campanha na TV e nos jornais para ampliar o impacto e o acesso à plataforma, combinando, então, as mídias tradicionais
com esses novos instrumentos da tecnologia da informação, e a ideia, então, é que isso sirva como um amplificador e um potencializador do alcance desse debate que a gente está propondo para a sociedade gaúcha. Então, para os GEADs, aos GEADs cabe, então, recolher todas essas propostas que estão sendo apresentadas na plataforma, porque como isso vem espontaneamente da população, pode que 2 pessoas em regiões diferentes apresentem propostas parecidas. Então, na sistematização, um dos nossos trabalhos também vai ser analisar as propostas, as mais votadas da plataforma, e identificar se existem similitudes, se existem propostas que podem ser fundidas ou combinadas em uma proposta só, e levar isso para a sistematização, aonde, junto com as propostas que os seminários regionais elaboraram, a gente tem que transformar esse conjunto de informações em um documento mais consistente de diretrizes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que representem uma síntese desse processo de discussão, tanto da discussão presencial nos seminários e plenárias livres, quanto das discussões e das intervenções, das contribuições que a gente recolher através da plataforma. A nossa expectativa é, com isso, conseguir alcançar e levar esse debate do enfrentamento à crise climática e, mais especialmente, de como gerar uma dinâmica de crescimento sustentável na economia do Rio Grande do Sul, e que a plataforma, então, seja um instrumento. E aos GEADs cabe esse papel, e acho que essa discussão que a gente vai começar a fazer agora no GEAD 2, de começar a pensar nos critérios e na metodologia dessa sistematização. Nós vamos estar recolhendo uma quantidade muito grande, em uma semana, sem nenhuma divulgação, a gente já tem mais de 30 propostas da plataforma, isso significa que o potencial de sensibilização e de envolvimento da população no debate seja grande, e vai nos caber, em cada um dos GEADs, estabelecer os critérios e a metodologia para essa sistematização. Quer dizer, como é que nós vamos recolher esse conjunto de informações dentro do eixo da sustentabilidade na indústria e transformar isso, com a contribuição dos membros do GEAD, em um documento mais coeso e mais consistente de formulação de políticas públicas para a questão do crescimento sustentável no Rio Grande do Sul. Muito bem. Obrigado, Tarson. Sobre a plataforma, dentre os presentes, alguma pergunta pontual a Tarson sobre a plataforma, sua operacionalidade ou alguma inquietude? Porque seguramente quando formos acessar, muitas vezes aí surgem rápidas perguntas e questões. Mas pontualmente, alguém teria alguma pergunta sobre a plataforma até aqui? Senão, damos prosseguimento e agradecemos, Tarson, pela detalhada exposição. Momento que registramos a chegada de 2 participantes da nossa reunião. Gostaria de convidar a Luciana de Oliveira para se apresentar, nome e entidade a qual representa, e, na sequência, o Henrique Schuster. Bem-vinda, boa tarde, Luciana. Boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam? Sim, normal, pode seguir. Eu sou a Luciana, eu sou dirigente do CEMAP Sindicato, um sindicato de base estadual, e vim contribuir aqui nesse GEAD também. Sou oriunda da empresa pública de transporte IPTC de Porto Alegre. Muito bem. Obrigada. Estamos em desenvolvimento da reunião, uma inicial apresentação pelo diretor Zuc e também agora Tarson, e nós seguimos. Obrigado, seja bem-vinda, Luciana. Henrique Schuster nos ouve. Henrique, boa tarde, bem-vindo. Sua apresentação e entidade que... Boa tarde, estão me ouvindo bem? Então, né? Muito bem. Muito bem. Então, meu nome é Henrique Schuster, eu sou de São Leopoldo, estou aqui no grupo representando uma entidade de apoio, que é a Guaí, onde a gente já tem um histórico aí de trabalho em apoio, empreendedorismo, economia solidária, etc. e tal. Então, estou participando, estou acompanhando, cheguei um pouquinho atrasado, quando o Zuc já estava falando, mas estou acompanhando bem aí, e
Eu ainda até estava tentando entrar aqui no computador, na plataforma. Eu tenho que entrar pelo Gov, né? Gov.br, né? Isso, nós vamos postar aqui no chat do lado o link direto para facilitar quem tiver. Direto. Tá, Isso. faz favor. Eu estava Ok. tentando entrar aqui também, daí eu não consegui fazer como é que se diz? O acesso ao gov.br no computador, porque ele está pedindo um código aqui, uma senha. Tá bom. É isso aí. Tamo junto, vamos lá, vamos em frente. Bom trabalho para todos nós. Com certeza. Obrigado, bem-vindo também, Henrique. Na sequência, nós vamos à próxima etapa da nossa pauta, se for possível. E eu peço a gentileza da Fernanda, se for possível, postar no próprio chat aqui o link de acesso direto à plataforma, que caso ou já postou... Deixa eu ver se o Tarson estava já ainda não. Assim como... Então vamos colocar. Mas, isso. Pedro, deixa eu só esclarecer para o Henrique, qualquer cidadão pode acessar e navegar e ter acesso a todas aquelas informações que o Tarson colocou aqui antes. Sem entrar em Gov.br, nada, não precisa, tá? Qualquer cidadão entra pelo link da plataforma. Porém, caso você queira apresentar uma proposta, aí sim você precisa entrar no Gov.br, tá? Mais um detalhe, você quer apoiar uma proposta, você pode apoiar quantas propostas quiser, tá? Se tiver 50 propostas e tu quiser apoiar 50 propostas, tu pode apoiar, tá? Porém, aí tu também precisa entrar no Gov.br. Por quê? Porque hoje em dia o uso dos mecanismos digitais, né, a gente sabe que sempre tem os maliciosos, né, e assim, a ideia não é que daqui a pouco pode inflar, né, e ser uma coisa artificial. Então, nós vamos considerar os apoios depois para identificar as mais apoiadas. Dentre as mais apoiadas, vai ter uma lista que vai ter uma votação, como o Ronaldo Zucchi falou, lá em outubro, tá? Então, tem que ter um certo controle, assim, né? Não pode ser uma coisa, né, sem acompanhamento. E para votar também, daí, mesmo que você vai poder votar em 10 propostas, mas tem que ser uma pessoa real, não pode ser um robô, não pode, né? Então, por essa razão, né, que nós estamos utilizando essa sistemática que já vem sendo muito utilizada em outros processos, tá? Só para esclarecer. Já está ali, o Tarson colocou o link, tá? Assim como postamos também, obrigado, Fernanda, postamos aqui e estamos sugerindo, para facilitar a dinâmica deste grupo, um grupo de WhatsApp. Imagino que cada um já tenha 50 grupos diferentes, mas mais um, acredito que não vá derrubar o sistema. Ou seja, e ele se dá por autoingresso. Nós postamos aqui nos comentários o próprio chat, onde você clicando em cima, você autoingressa no grupo. Caso tiver alguma dificuldade, nos acesse de forma direta, se possível, estou indicando, pode ser meu nome, mas pode ser a equipe do Fórum Democrático também, para acessar o grupo. Vários já ingressaram. Ok? Dando prosseguimento à nossa pauta de organização, quando tratamos dos 4 eixos temáticos, e o nosso é o temático que se relaciona à indústria, comércio e serviços, talvez seja o eixo muito fortemente ligado às cadeias produtivas sob a ótica da indústria, do comércio e dos serviços. Todos somos aqui conhecedores, e não precisamos retomar, da trajetória, da estruturação, da composição das diferentes cadeias produtivas, a sua importância, quanto à sua participação, num contexto mais amplo, do desenvolvimento do nosso Estado ao longo do tempo, bem como das práticas inovadoras
que vêm sendo implementados em cada uma destas cadeias inerentes à inovação em produtos, processos, investimentos, dinâmicas de mercado, das suas relações de competitividade estadual, nacional e internacional. A construção do entendimento das contribuições desta abordagem temática, não confrontada nem comparada, mas em diálogo com as outras três temáticas articuladoras deste programa, requer de todos nós um olhar, sim, a partir da complexidade que a temática nos oferece, de uma abordagem sistêmica e interdependente com as demais temáticas, sem perder a especificidade do que caracteriza os elementos centrais do nosso eixo temático. O nosso propósito é, a partir da grande plenária e debate previsto para o dia 18 de agosto, inicialmente a expectativa que já tivéssemos tido realizado, mas as contingências reais de agenda fazem com que o mundo seja vivo e estejamos com o debate para o dia 18 e a partir dele termos um texto que articula um pouco as ideias centrais orientadoras para este eixo temático. Tarson já nos antecipava de um conjunto de documentos que são acúmulo da trajetória histórica de contribuições, seja desde os órgãos de governo, dos governos, ao nível do executivo, ao nível do legislativo, tanto na esfera estadual quanto federal, quanto também de documentos protagonizados, seja a partir dos conselhos regionais de desenvolvimento, das federações de representação, tanto das empresas, empresários, quanto de trabalhadores, que são documentos que estão anexados à plataforma, mas são documentos que têm a sua própria identidade. O propósito de, nos próximos períodos, articularmos, com a ajuda, seguramente também, do próprio Preto, que se agrega aí à equipe, de um pequeno texto que traga a fixação, pelo menos, dos temas centrais da nossa construção. E o propósito dessa nossa primeira reunião, que acontece nesse dia 28 de julho, é também, na perspectiva deste texto e na perspectiva da organização metodológica do nosso trabalho, ouvir em seguida percepções e opiniões que os senhores e senhoras têm em relação a esta temática a partir dos seus lugares de representação e a partir das suas percepções de mundo para este eixo temático. Tendo presente que, em termos de organização metodológica do nosso grupo temático, com o apoio da equipe técnica do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, é o de sistematizar, sim, os elementos que já estão migrando para a plataforma, que são contribuições das prioridades elencadas nos seminários das regiões funcionais Sul, que foi Pelotas e Rio Grande, e da Funcional 7, que foi Santa Rosa, mas também já tem em construção final Bagé e São Leopoldo. Não dá para, por enquanto, abraçar o todo, porque são ainda prioridades que as regiões estão definindo, mas já nos permite irmos nos aclimatando. Então, metodologicamente, propor aqui, sugerir, antes de ouvir os senhores já, e seguramente tenderia a ser um pleito, que assim que tiverem possíveis ser disponibilizados para o grupo temático, as prioridades que já foram apresentadas pelas regiões, para que cada um de nós, sem juízo de valor, de prioridade, mas possa ir se apropriando destes conteúdos para que, uma vez indo para a reta final dos seminários das 9 regiões funcionais, aí sim termos um exercício de análise
como diz Tarson também, de integração, porque as regiões podem ter prioridades com linguajares iguais, similares ou convergentes na construção de propostas integradoras nas diversas regiões, para que no final não tenhamos, em termos de proposições da nossa área temática, apenas o somatório de propostas de 9 regiões sem ter a capacidade de olharmos para um estado único, um território gaúcho, contemplando, sim, as especificidades características de cada uma das 9 regiões que abarcam ao todo as 28 regiões dos conselhos regionais, mas sistematizados nas 9 funcionais. Complementadas, como o Tarson também nos apresentava, pelas produções dos fóruns livres, que já temos 2 aí que se organizaram e já estão em produção, como também propostas que serão postadas na plataforma. Me parece que metodologicamente é esta a orientação. E metodologicamente, talvez a tarefa primeira que tenhamos a efetivamente trabalhar neste momento seja de nos apropriar de conteúdos, de textos que estão na plataforma e que tem algo a dizer convergente com o nosso eixo temático. Segundo, nos apropriarmos do que as regiões já vêm produzindo, porque também não dá para se apropriar apenas no final, quando tiverem as 9 empilhadas. Não é isso, Ronaldo? É olhar de pedaço em pedaço, para depois termos uma visão sistêmica. E não poderíamos fazer nenhuma das 2 atividades elencadas sem ouvir, primeiro, as próprias percepções presentes neste coletivo, a partir dos seus olhares individuais. E para isso, entendemos nesse momento importante abrir um espaço de rápidos pronunciamentos, porque se estamos aqui, não estamos em vontade individual, particular, né? Podemos até estar também, mas tem um campo de representação, cada um tem uma entidade, uma organização, um segmento ao qual representamos. Então, a partir das exposições feitas, iniciando por Zulk, passando por Nunes, quanto o que foi posto agora, qual é a leitura que fazemos nesse sentido? Porque o trabalho mais hard, mais duro, seguramente temos a partir de agora, mas principalmente a partir de meados de agosto, depois do grande debate, ou seja, do seminário temático que nos afeta. Partilhamos também com todos que o GAD1 teve o seu primeiro seminário há praticamente 2 meses atrás, ou seja, teve a possibilidade de ter um pouco mais de tempo para estruturar um texto articulador, porque no nosso entender o ideal, nós idealizamos muito, mas a vida real nos traz desafios, que os seminários em cada uma das regiões funcionais já fossem realizados com um texto orientador de cada um dos 4 eixos. Mas estamos em pleno voo, e aí, precisamos trabalhar com as contingências temporais e a própria organização coletiva que está presente. Então, provocamos aí os colegas do Fórum Democrático para termos, mesmo antes da plenária regional nossa, este encontro para nos conhecermos, para termos presente as leituras que trazemos à mesa, para depois combiná-las e agregar a produção de cada uma das regiões funcionais, das plenárias livres e da plataforma. Posto isso, deixo a palavra à disposição, entendo que as falas individuais não precisam ser tão longas quanto minhas e do Tarson, né? Mas trazendo muito rapidamente qual é a percepção individual que cada um traz para este grupo temático, para que no máximo aí em torno de 20 minutos possamos, encaminhar os nossos trabalhos desta área temática e irmos seguramente para um novo encontro às vésperas do dia 18, se possível, e outro depois do dia 18, já com os conteúdos da conferência, da exposição, dos debates. Mas lembrando, exemplo, Junico, que é um dos convidados para o dia 18, já tem contribuições da sua leitura expressos nos vídeos dentro da plataforma. Então, seguramente ele não vai descobrir um novo mundo depois do dia 18. Ele
já seguramente traz no vídeo alguns dos seus entreolhares sobre aportes destes olhares. Então, nós podemos ir antecipando algumas coisas, assim como Fernanda fazia referência aos documentos sobre a nova indústria Brasil. Me parece que seja, talvez até facilitadora, dispor no próprio grupo do Zap, Fernanda, alguns textos da nova indústria Brasil direto no grupo do Zap, independente da plataforma. Não vai ser isso que vai derrubar os indicadores da plataforma, mas acho que facilita o acesso aqui para os membros do GEAD nesta perspectiva. Então, abro as inscrições para quem deseja agregar sua percepção, a sua leitura nesse primeiro momento, sem esgotarmos os assuntos. Na verdade, iniciar as nossas leituras. Tem uma nova mensagem aqui, o pessoal está postando o seu número do WhatsApp, então também acho que é importante, ou quando entrar no grupo do WhatsApp, faça um registro colocando o seu nome, porque nem todos têm o seu nome pré-gravado na identificação do WhatsApp. E aqueles dias eu, num outro grupo, inclusive de uma cátedra doutoral internacional, Tarson, o senhor que é também um pouco espanhol, a pessoa tinha colocado assim, coruja negra. Bom, quem é que eu vou chamar de coruja negra aí? Estou só na identificação do seu Zap, mas era o seu apelido no seu grupo de próximos, né? Então, colocando o nome junto facilita a nossa comunicação no grupo do WhatsApp, né? Então, abro as inscrições aqui dentro da construção. Quem se inscreve? Milton, na sua percepção, participando não é a primeira reunião sua, é a primeira reunião aqui nossa no GEAD. Está mais ou menos claro qual é o nosso papel? Eu vou tomar liberdade, como eu estou de mediador aqui, de coordenador, eu vou convidando alguns, já que tem muitos inscritos, eu vou dando a preferência aqui. Pode ser? E depois a Luciana, se a Luciana quiser trazer a sua percepção também, e os demais que estão presentes aí. Para além da equipe, claro, do Fórum Democrático. Professora Marlene também, vinculada ao UERGS e qual é a vossa primeira leitura? Pode ser nessa sequência, rapidinho? Milton Viário já foi mais... agora se inscreveu a Marlene. Milton Viário já foi mais, digamos assim, rápido, mais falante, assim, que eu me lembro nos velhos tempos da Marreta, oposição sindical metalúrgica lá de São Leopoldo. Me inscreva depois. Vai lá, Milton. A Marlene se inscreveu. Marlene, passa a palavra para você. Chega, bem-vinda. Certo. No meu entendimento, a gente precisa, né, então, criar essas diretrizes assim, para avaliar as propostas, e eu vejo que a gente tem que ter muito claro assim, o que é o objetivo macro, né? Se a questão realmente da sustentabilidade, eu acho que alguns critérios são importantes, por exemplo, o efeito, digamos assim, real daquela questão, né? Por exemplo, como eu venho da indústria, eu venho do chão de fábrica, assim, trabalhei muito tempo como coordenadora industrial e trabalhava também na parte como responsável técnica da parte química da empresa e gestão ambiental. Eu vejo que eu sempre digo, pessoal, solução tem para muita coisa, o problema é a boa vontade econômica e política de fazer acontecer, tá? Então, a gente precisa focar muito fortemente, por exemplo, em questões que estão caindo de madura, mas que até hoje a gente não conseguiu efetivamente fazer com que as empresas implantem, com que o setor produtivo efetivamente tome para si aquilo ali. Exemplos, né? Próprio programa de produção mais limpa, programa de ecodesign, começar a repensar nossos produtos, começar a pensar não só na logística reversa, mas fazer o pensamento do berço, não do berço ao túmulo, mas do berço ao berço, fazer com que os nossos produtos efetivamente sejam recicláveis, né, e que tenham menor impacto. A nossa própria política estadual, eu acho um absurdo a gente continuar não só nacional, não só estadual, mas nacional, a gente achar que aterro sanitário é solução para alguma coisa na área de resíduos. Então, tem muita coisa, assim, que eu sou crítica e que eu vejo que são questões que são efetivas a longo prazo, mas que a gente não está discutindo, que a gente tem até políticas nacionais, mas que são políticas que foram criadas há muito tempo e que, na prática, não foram efetivamente implantadas.
Eu vi que tinha proposta, inclusive, falando sobre a cobrança do uso da água. Desde 2004, quando eu trabalhava na indústria, já ouvia falar nisso e até hoje nunca conseguiram implantar, né? Então, a própria logística reversa tem muita coisa. Então, o que eu vejo assim é fazer com que essas... usar esses critérios, principalmente daquelas políticas que já existem ou daquelas coisas que já se sabe que são efetivas, né, que são coisas que podem melhorar a nossa sustentabilidade das empresas lá na raiz, dentro da empresa, mas que a gente sabe que por questões econômicas e políticas não são adotadas muitas vezes, né? Então a gente precisa ver formas com que o próprio governo, formas de políticas que possam realmente efetivamente fazer essas coisas saírem do papel, e a gente estuda muito isso na universidade. Se vai pesquisar sobre qualquer um desses assuntos, tem milhões de artigos, e aí eu pergunto, quantos desses artigos foram engavetados e quantos deles foram realmente aplicados na prática? Essa é uma das nossas problemáticas principais no Brasil, né, e no Rio Grande do Sul. A gente é ótimo em publicar, mas em fazer acontecer, não. Então, esse é meu ponto de vista, assim, que a gente tem que estruturar a análise das propostas um pouco em relação a isso também, sabe? Nessa efetividade das propostas. Perfeito, acho que muito bem colocado e entendemos, não sei se temos hoje condições de discutir diretrizes, talvez juntos pensemos e na próxima reunião a construção dessas diretrizes, observando as diretrizes gerais que já estão presentes na própria proposição do programa Pacto RS. Né? Então, acho que é muito pertinente e oportuno, Marlene. Muito obrigado, parabéns. Na sequência, não nos cabe agora, acho que discutir cada ponto, e sim trazer elementos, né? E para isso agradeço e passo a palavra ao Milton, que está inscrito na sequência, e depois o Matheus. Bem-vindo, Milton. Obrigado. Mais uma vez, aí, boa tarde às companheiras e companheiros. Então, assim, acho que já nós já tivemos uma outra oportunidade, né, de fazer uma primeira rodada de impressões e expectativas, né? Então, assim, colaborar um pouco nesse sentido, eu acho que uma das nossas atenções deveria estar nesse universo de propostas que existem com relação ao desenvolvimento econômico. E claro que o desenvolvimento econômico sustentável ele é um pouco mais recente, mas receita para o desenvolvimento econômico acho que nós temos, né? O governo federal agora lançou também agora, se eu não me engano, um programa Brasil 2050, né? Que até começa eu acho que as primeiras formulações a respeito, acho que nós deveríamos observar isso, mas tem a Nova Indústria Brasil, o governo do estado que lançou em novembro do ano passado uma diretriz geral sobre os próximos 20 anos, né, de um crescimento econômico, onde contratou uma consultoria, essa consultoria apresentou linhas gerais. Nós temos os COREDs, né, nós temos as próprias organizações empresariais dos trabalhadores. Então, eu acho que o nosso grande problema, né, e sem contar as universidades, né, as universidades também têm uma contribuição enorme e regionalizadas, né, as universidades trabalham a nível regional colaborando nesse sentido. Então, a nossa questão, que nós aqui do macro setor da indústria da CUT, somos 8 ramos de trabalhadores, a nossa grande preocupação é como executar. Como colocar em prática esse universo de ideias e sugestões. E acho que talvez a Assembleia Legislativa, por ela ter a natureza parlamentar, talvez ela pudesse contribuir e ajudar a todos esses segmentos a nós começar a fazer uma síntese disso. Aí eu acho que entra o segundo elemento. O segundo elemento que nós vamos tentar na CUT, aqui do macro setor, nós vamos atualizar um documento nosso para apresentar, tanto aqui para o grupo nosso, quanto lá no próprio debate. Onde nós fizemos um documento lá no final foi lá no ano de 2020, em julho de 2020, onde a gente apresenta um conjunto de diretrizes para a revitalização da indústria gaúcha
com geração de emprego. E aí a gente apresenta 6 diretrizes que vai desde da retomada da indústria com a participação da sociedade, o Estado como um ente indispensável na formulação de uma política de desenvolvimento, o terceiro é potencializar a vocação industrial que o Rio Grande tem, certo? E o Rio Grande tem uma vocação muito territorializada, nós tínhamos que observar muito isso. O quarto é investimento em tecnologia. O quinto é que é recuperar a indústria com empregos decentes e de qualidade. Aqui entra, inclusive, as relações sindicais, né, de um nível e de patamar. E, por último, recuperar a indústria sem agredir a natureza. Aqui entra o tema da sustentabilidade. Mas, além das diretrizes, então, acho que é aqui que eu queria chamar a atenção para nós, talvez, aprofundar esse debate, que tem a ver com... um é a diretriz, mas a outra é método. Como é que se faz esse processo? Porque a gente já tem um conjunto enorme de propostas e todo mundo que formula proposta busca apoio. E acho que esse que é o problema do método. Eu acho que o que nós precisávamos era como reunir todos os setores da sociedade gaúcha para junto formularmos alguma coisa onde todos nós nos comprometemos. Então, talvez o que o Fórum Democrático poderia construir no método, como que a gente constrói um projeto de desenvolvimento econômico sustentável para o Rio Grande do Sul, onde toda a sociedade participe da elaboração e se comprometa com o que projeta e que isso seja um projeto de sociedade. E não projeto de governo. Porque é isso que nós observamos, nós temos uma carência de projeto estratégico, né? O Brasil aí, depois, acho que de Getúlio Vargas, depois de alguns outros governos aí, Juscelino, o que mais nós conseguimos foi os PAC, né? Que são programas de aceleração do crescimento, mas projeto estratégico de médio e de longo prazo, a gente tem uma carência enorme. E o problema é que o que mais a gente conseguiu ver, e vou finalizando para não gastar muito tempo, são projetos de governo, ou são planos de governo, e planos extraordinários. Mas termina o governo e termina o plano. Então, como é que a sociedade gaúcha constrói alguma coisa participando toda a sociedade desse processo e como que a sociedade inteira se compromete com esse projeto de médio e longo prazo, independente dessa troca e alternância de governo que a gente tem. Então, aqui, nós vamos atualizar esse documento para trazer, mas eu levanto aqui qual o método para atingir esse objetivo. Como que a gente organiza um processo dessa natureza, dessa magnitude, não é? Num estado e num Brasil onde a polarização, a disputa ideológica, política é intensa, mas Deus existe e colocou o Trump na nossa vida, e o Trump agora está dando uma boa ajuda para a gente entender disso, né? Ou a gente se junta nesse país para defender a nossa soberania e defender os nossos interesses econômicos e geoeconômicos, ou nós vamos ser engolidos pelo império, né? Então, não sei se eu confundi mais, ou a ideia é de como que a gente pode construir um método, onde esse método construa um projeto para essa sociedade, Rio Grande do Sul. Câmbio. Fantástico. Acho que a sua contribuição, Milton, ela é agregadora e estruturante também, para além dos conteúdos, das diretrizes que você trouxe, que são elementos já de acúmulos anteriores. E antes de passar a palavra, vou partilhar aqui uma percepção muito própria, até como professor pesquisador de uma universidade, de um programa e que tem os métodos participativos como estratégia de promoção do desenvolvimento regional. O que o Fórum foi capaz, para além de reavivar e trazer à tona o acúmulo de documentos, sim, as nossas prateleiras estão
recheadas de documentos, de acúmulos, de publicações sobre não só os destinos da indústria, comércio e serviço da nossa área, mas para o próprio desenvolvimento do Estado. Mas como transformar isso em prática efetiva de políticas públicas duradouras. E o que o Pacto consegue fazer, Ronaldo, e com muita propriedade, eu tentei inclusive expressar isso na abertura do seminário da Funcional em Santa Rosa, que é o de dar espaço para algo represado não só na sociedade gaúcha, mas me permita estendê-la para a brasileira, que são ambientes dinâmicos de efetiva participação cidadã na definição de políticas públicas. Então, muito mais do que descobrir o mundo sobre prioridades, é de dar significado via participação cidadã a essas diretrizes, por exemplo, Milton, que vocês já têm sistematizados dessa forma, e outras também, suas sistematizações, mas que demonstra, em apologia a outros profetas que dizem que a sociedade não quer participar, não, a sociedade clama por participação. Ela clama por mecanismos de efetivo pertencimento na definição das políticas públicas. E entendo que as plenárias, seminários regionais das regiões funcionais, o Ronaldo tem peregrinado aí pelo Estado, né, Zucchi? A demonstração da efetiva disposição e interesse cidadão de participação. Agora, a metodologia, as estratégias, as relações de poder e transformar isso em políticas públicas duradouras de desenvolvimento, transcendendo a síndrome da descontinuidade das políticas somente governamentais, é um grande desafio que me parece que continua em pauta, né? Então, eu acho que estamos, na medida que a sociedade se apropria, e quanto mais ela se apropria disso, mais nós também perenizamos isso para além dos ciclos governamentais. Mas, ok, o Matheus está inscrito e o Tarson está inscrito. Não posso eu monopolizar aqui e comentar cada uma das brilhantes contribuições aí. Matheus, por gentileza. Quiser baixar tua mãozinha, Milton, senão depois do estiramento, ontem o juiz expulsou um jogador que estava sentindo dor lá e disse que era cera, né? Tô brincando. Matheus nos ouve? Se não, Tarson, enquanto o Matheus não está reagindo, passo a palavra para o Tarson e depois o Matheus tem a vaga garantida assim que voltar. Sim. Tarson com a palavra, por gentileza. Como o Tarson não... Matheus não reagiu. Matheus? Só estou tentando abrir minha câmera aqui. Ok. Isso, professor. Nós não lhe enxergamos, mas lhe ouvimos. Tá. Pode falar, Matheus. Abre o microfone e fala. Oi, o senhor escuta, professor? Estamos lhe escutando. Pode falar. Aqui. Oi, o senhor me escuta? Sim. Tá perfeito. Não, que eu fui em Santa Maria, dia 11/8, já tem o local, e caso não tenha o local, a gente coloca a Universidade Franciscana à disposição também, para essa reunião, mais nesse sentido. Enquanto estava aqui, eu olhei a plataforma e eu, particularmente, gostei muito da plataforma, tem muita coisa interessante. Eu acho que a gente pode até fomentar, como o professor Pedro falou, que a gente que está mais ligado à academia, até já penso em várias possibilidades de trabalhos de TFG ali dentro, de pesquisa e de trabalhos de extensão que a gente pode fomentar dentro da plataforma com as ideias que tem. Assim, eu fiquei uma surpresa extremamente positiva com a plataforma, estou com ela aberta aqui, falando com vocês aqui, e achei a iniciativa muito promissora, diga-se de passagem. Então, a minha fala é mais nesse sentido, e daí dia 11/8, meu contato está ali, caso precisa fazer um contato com a instituição para fazer alguma reunião ou para fazer algum evento, eu também estou à disposição. Era nesse sentido, professor. Fantástico, Matheus. Entendemos importante o envolvimento da universidade. Eu imagino que o local esteja já definido pelo gerenciamento, mas a mobilização do coletivo da universidade para participar da plenária regional, pela importância que tem a região central aí, Santa Maria, da vigorosa participação do seminário da região funcional, inclusive apoiando aí a articulação regional. Se me permite, Fala, Pedro,
compartilhar aqui com o Matheus, já está definido o local, será na Universidade Federal de Santa Maria, no auditório lá em Camobi. A gente vai passar, já tem um card, inclusive, com a divulgação de todas as informações do evento do dia 11, lá em Santa Maria. Precisamos muito da tua participação no desenvolvimento na universidade. E gostaria já, se todos concordam aqui, o GEAD é feito a partir do seu coletivo e que o Matheus assuma lá na plenária regional. Eu estarei presente. Estarei presente. A representação deste GEAD na própria plenária, ou seja, com os 2 ouvidos e os 4, 5, 10 olhos, se tiver, para captar tudo o que tem de contribuições do seminário regional para o trabalho aqui do nosso grupo temático, Matheus. Ok? Obrigadão. Matheus, obrigado. Tarson, com a palavra então, Tarson. Então, vou tentar ser bem breve. Eu acho que eu queria começar só pela fala do Matheus e do professor Pedro antes, que um dos nossos objetivos nesse processo é justamente fazer essa aproximação entre o conhecimento acadêmico que é produzido na universidade e as políticas públicas, né? Esse é um dos nossos objetivos estratégicos, é tirar a discussão das políticas públicas das disputas de poder, que são legítimas, que são parte da democracia, mas aproximar esse debate de formulação das políticas ao que está sendo produzido nas universidades, porque isso é uma questão decisiva. E eu só queria me inscrever só para mencionar assim, que eu acho que uma das nossas tarefas como GEAD é tentar, do ponto de vista da indústria, identificar riscos e oportunidades, porque nem toda a ação econômica que gere crescimento ela é sustentável, né? Então, a gente poder identificar que, bom, queremos fazer o Rio Grande crescer, mas será que a mineração é uma alternativa para isso? Será que os data centers são uma alternativa para isso? Quer dizer, conseguir identificar os riscos, né, e quais são aqueles setores que são promissores na indústria do Rio Grande do Sul. Porque se, por um lado, tem setores que se apresentam como oportunidades, mas que não se sustentam, tanto do ponto de vista econômico, que geram concentração de renda, não distribuem renda, não geram muito emprego, quanto do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Quer dizer, não podemos pensar no crescimento ao custo de comprometer as futuras gerações. E, ao mesmo tempo, por outro lado, identificar as oportunidades. Quer dizer, quais são aqueles setores da economia gaúcha que sinalizam para um crescimento sustentável, né? As possibilidades de investimento na questão da transição energética e da energia eólica, e da energia solar, que tem um potencial enorme no Rio Grande do Sul, ou as questões ligadas à biodiversidade, à bioeconomia, e que tem um potencial também grande, produção de sementes ecológicas, produção de medicamentos, que fazem justamente essa sinergia entre a preservação e o crescimento econômico. E, um pouco na minha área de pesquisa, todas as questões relacionadas com a economia criativa, quer dizer, enquanto alguns pensam na mineração como futuro, bom, o professor Matheus é de Santa Maria, o audiovisual é um setor de grande potencial, a publicidade, as tecnologias da informação, quer dizer, então eu acho que a feira da economia solidária que nós temos aqui também. A economia solidária, então a gente conseguir contribuir para que a sociedade gaúcha discuta as alternativas para o crescimento, não pensando só na dimensão quantitativa do quanto que vai gerar em termos de emprego e de renda, mas na dimensão qualitativa também, no que vai gerar crescimento sustentável e com potencial de expansão mais consistente. Fantástico. Muito obrigado, Tarson. Não sei se mais alguém, o Matheus segue com a mãozinha levantada, o estiramento muscular, né? Talvez, mas deixa aí a palavra à disposição. A Fernanda também se inscreveu agora, Tarson também. Segue com a palavra, Tarson, você não baixa a mãozinha. E, por favor. E depois de Fernanda, eu proponho, então, deixo mais aberto para 1, 2 inscrições, e aí eu sugiro irmos para os encaminhamentos da nossa reunião aqui, tá bem? Então, obrigado, Fernanda, com a palavra, bem-vinda. Não, também bem rapidamente, assim, só colocar, eu acho que esse grupo ele tem um grande desafio, assim, né, porque nós sabemos que o Rio Grande do Sul é conhecido por ter uma indústria diversificada,
né, e ter um setor de serviços também muito qualificado e muito diversificado, né? Não é à toa que agora, com esse tarifaço do Trump, o nosso estado é o segundo estado mais impactado, né, nas suas cadeias produtivas, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte dessa conjuntura complexa, né, que está tão permeada pela política, né, Marlene, como a Marlene colocou, mas além, digamos assim, dos elementos que nós clássicos, né, desses conflitos e desses desafios da relação entre política, economia, ciência, a gente também está numa conjuntura que é nova, na verdade, para todos nós, né? Não é todo dia que um país que é a maior economia do mundo, digamos assim, né, impõe, da forma com que está impondo, né, restrições e condições, né, na verdade, para o desenvolvimento econômico de um outro país, né. Então, assim, sabemos que temos aí, né, muitos setores econômicos do Rio Grande do Sul, e muitos industriais e agroindustriais, que estão sendo afetados. Então, se a gente está pensando em sustentabilidade, não é só a sustentabilidade ambiental, né, também é a sustentabilidade na sua própria dimensão econômica, comercial, quer dizer, essa nossa dependência de alguns mercados, né, como que esses elementos se dialogam, enfim. Então, acho que essa conjuntura, ela também nos obriga, né, a pensar esses outros aspectos da sustentabilidade, essas outras dimensões da sustentabilidade, a questão educacional, por exemplo, né, nós estamos aí, o Rio Grande do Sul não está conseguindo alfabetizar as suas crianças no segundo ano, tá? Tá abaixo de 43%. Nós já fomos, assim, país top em educação. Aí os empresários questionam, né, que nós não temos mão de obra, né, qualificada e suficiente, né? Mas, bom, qual é a entrega, né, em termos educacionais que a gente está tendo? Enfim, então acho que esses elementos, eles também fazem parte, né, desse grande debate, mas eu não vou me alongar, e eu vi que a reunião está por terminar, Pedro. Como é que a gente faz aqui? Fazemos um outro linkzinho ou já... Eu acho que é principalmente tomarmos por referência, Ronaldo, quantos minutos você tem de reunião aí pelo... Eu acho que aqui tem 3 minutos. Eu acho que dá para salvar o mundo em 3 minutos, se for o caso. Eu coloquei assim, os encaminhamentos, tá, Pedro? A não ser se são esses. Encaminhamentos. Mobilização para o dia 18 da plenária geral. Segundo, de nos apropriarmos dos conteúdos gerais já produzidos pelas regiões funcionais e que estão na plataforma. E terceiro, ficarmos atentos, porque naquela semana que antecede ao dia 18, entendo importante nós fazermos uma reunião, então, de encaminhamentos a partir da de hoje. Me parece que é isso. É isso, Ronaldo, também nos ajuda a pensar e fecha a reunião para nós, faz favor. Eu acho que é isso. Eu acrescentaria o seguinte: tanto a Marlene quanto o Milton, nas suas intervenções, levantam uma ideia que eu acho que tem muito a ver uma com a outra. Nós temos uma prateleira de propostas, mas entre ter as propostas e elas acontecerem na vida real, tem uma distância. Bom, como é que nós... Aí não se trata de uma tarefa específica do GEAD, né? Porque a tarefa do GEAD digamos assim, sistematizar as discussões que vão aparecer. Mas como é que nós, enquanto fórum, podemos dar conta e responder essas duas questões que foram levantadas aqui? Que tipo de resolução o fórum pode apresentar para dizer, olha, temos todas essas propostas aqui, só que é o seguinte, pessoal, tem que botar elas a acontecer, né? Ou seja, tanto na questão do método, como o Milton coloca, quanto essa prateleira de inúmeras propostas que tem nos vários documentos que foram produzidos e aquilo que a discussão ainda vai produzir no nosso debate, né? Como é que é essa coisa entre a proposta e a vida real que está a cobrar, não só por conta do tarifaço do Trump agora, mas por conta mesmo das mudanças climáticas, fundamentalmente, né? Então, é essa que eu acho que é uma reflexão que fica para vocês até a próxima reunião e para nós, da coordenação, também para os próximos momentos aí da nossa reflexão. Então, mais uma reunião, agradeço uma vez e um grande abraço. 30 segundos. Oi, a Marlene também está inscrito, Milton, sim.
30 segundos só. Eu acho que esse é um tema que nós podíamos aprofundar na próxima reunião para olhar para o terceiro debate. Perfeito. Como é que a gente até organiza o próprio debate para essas questões. E a própria sistematização de documentos preliminares que já tem na mão de cada um dos membros aqui, que talvez não estejam na plataforma ainda do fórum. Pode ser, Milton? Obrigado. Marlene, por gentileza, só rapidinho. Só rapidinho comentar que essa questão do principal realmente é como fazer efetivar as coisas, e a parte econômica ela está muito atrelada a isso também, porque se a gente sofre tanto justamente por ter uma economia baseada apenas em economia de base, assim, a nossa indústria poderia estar muito mais desenvolvida. Eu que trabalho com a parte de biotecnologia, a gente importa tudo. Então, a gente fica muito frágil a tudo isso. Então, a gente não tem poder de barganha por causa disso, né? É uma das nossas falhas. Então, isso é uma das coisas que precisa ser melhor estruturada nas próprias políticas. Perfeito. E mais para isso, claro, educação, todo o resto vem atrás, né? Vamos assumir isso juntos como encaminhamento também para nosso próximo encontro. E como fica na agenda de vocês aquela segunda ou terça-feira antes do dia 18? Só para nós juntos também bater o calendário aí. Estou me referindo ao dia 11. 11, pode ser? Onde vocês têm o Pacto Santa Maria. Nós temos Santa Maria. Seria melhor dia 12. Melhor dia 12. Então, 12 de tarde, às 4 da tarde, nesse horário de hoje, dia 12. Pode ser? Então, ficamos pré. Parabéns a todos, muito obrigado, já que o tempo do sistema está nos levando ao encerramento. E sigamos conectados via o grupo do Zap Zap com comunicação rápida. Tá bem? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigada a todos. Obrigado. Acho que é isso, né, Fernando? Você tem um minutinho aqui para nós? Eu tenho, se não vai cair aí, senão a gente pode fazer mais. Se cair é porque nós caímos, mas enfim. Mas acho que os objetivos centrais da reunião é isso. O Tarson está contigo do lado aí, né? Ele está do lado aqui. Só que eu acho que não escuta, né, Tarson? O meu computador, ele não... Está do fone de ouvido aí. Mas deixa eu aumentar o volume.